Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor de teologia, como você já sabe. Há mais de 25 anos que eu atuo na formação de líderes, buscando sempre a excelência, buscando viver um cristianismo de qualidade, de excelência e servir, Servir melhor, saber mais para poder servir melhor. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a teologia, o que nós cremos a respeito desta ciência. A teologia é uma forma de conhecimento? A teologia é uma espécie de saber? A resposta é sim. A teologia é uma forma de conhecimento, é um tipo de conhecimento, um tipo de saber, mas a teologia ela tem uma marca interessante. Ela é um tipo de conhecimento que é específico de pessoas regeneradas. Esse conceito vem da Reforma Protestante. A teologia, ou a hermenêutica do homem regenerado. A teologia, então, parte de um pressuposto, a presença da Escritura e do Espírito Santo na vida de quem interpreta, de quem lê, de quem faz a teologia. E aí eu quero, no vídeo de hoje, tratar com vocês alguns elementos básicos do que seria a teologia. Inicialmente, a teologia é a fé cristã em estado de ciência. Então, eu disse para vocês que é um tipo de conhecimento, é um tipo de saber. E é interessante porque na teologia cristã, não estou me referindo a outras teologias, mas a teologia cristã, a Bíblia terá primazia sobre a teologia. Então nós afirmamos que a teologia é uma ciência subordinada. Ora, a teologia é uma ciência subordinada a que ou a quem? A teologia é uma ciência subordinada à Escritura. A teologia, então, está abaixo da Escritura. Isso porque o nosso valor vem aí da neo-ortodoxia. Nós somos, nesse sentido, neo-ortodoxos, porque partimos de um princípio muito simples, da revelação. Então, nós acreditamos que a teologia é um ato de revelação. E o estudo da teologia nada mais é do que o estudo da revelação de Deus, ou seja, da própria Escritura. Então veja comigo, a teologia então é o estudo de Deus em sua forma revelada, naquilo que é possível ao homem compreender de Deus e naquilo que Deus se revelou ao homem. Então veja que nesse sentido nós temos aí algo muito importante. A teologia não é falar sobre Deus, mas a teologia é ouvir Deus pela revelação. Estamos falando aqui de um Deus que se revela a nós. Então, nós não acessamos a teologia ou não falamos de Deus pela razão. Nós acessamos Deus, falamos sobre Deus pela revelação. Então, aquele movimento que havia na modernidade, o homem chega a Deus pela razão, agora mudou. É Deus quem chega ao homem pela revelação. Nosso princípio, então, é um valor e um princípio neo-ortodoxo. O Karl Barth dizia que a questão da teologia é a escuta de Deus pela Escritura. Então o teólogo é aquele que não é aquele que fala, mas é aquele que escuta a palavra de Deus pela Escritura Sagrada. E aí, obviamente, ele poderá fazer teologia. O objeto formal da teologia, então, é a revelação de Deus. Essa revelação em que sentido? Em que amplitude, em que abrangência? A revelação, em termos formais, é a Escritura Sagrada. Então, nesse sentido, nós vamos chamar a teologia de doutrina da palavra. É a palavra ou a revelação escrita proposicional de Deus, organizada em termos teológicos e principalmente em termos doutrinários, Então, é essa palavra revelada de Deus que está a serviço da teologia, que está formatando, organizando a teologia. Portanto, a teologia deverá ser sempre uma proposta bíblica, com sólido fundamento na Escritura. A ideia da revelação também é muito importante, por quê? Porque todo raciocínio humano sobre Deus deverá partir da revelação que Deus deu de si mesmo. E essa revelação autoritativa é a Escritura Sagrada.
Então veja, o raciocínio humano, o pensamento humano, o teologar humano parte da Bíblia, da Escritura, porque entendemos a ideia de que a teologia não é falar sobre Deus, mas é ouvir Deus pela revelação bíblica, pela revelação escriturística. Entendemos então que Deus deu a sua palavra, que Deus falou a sua palavra, por isso nós não falamos sobre nós ou o que pensamos sobre Deus, mas na teologia nós simplesmente falamos aquilo que Deus falou sobre si mesmo. O autotestemunho, a sua própria autorrevelação. Então, a teologia está a serviço da palavra. Esse conceito é muito importante e é o conceito mais básico de qualquer teologia que queira ser naquilo que convenciono, que chamo de a boa teologia. A boa teologia, então, inicialmente ela tem um caráter totalmente bíblico. Um segundo elemento importante que eu compartilho com vocês é a experiência. O Karl Barth trata da teologia como uma invocação ou uma experiência de ouvir Deus. Óbvio, se a experiência não é falar, mas é ouvir, obviamente que esta escuta da palavra e esta revelação divina para o teólogo fazer a sua teologia é uma experiência. E ela pressupõe algo que está além do intelecto. Então, a boa teologia, ela pressupõe a fé, a crença. A boa teologia pressupõe uma pessoa que não é puramente intelectual ou científica, mas que experimenta desta palavra, que experimenta Deus em sua forma revelada. Então, é impossível alguém que tem a tarefa de ouvir Deus pela Escritura não experimentar desta voz de Deus. Então, a tarefa do teólogo, além de observar a Escritura, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir Deus falar por meio da Escritura. Assim, algo importante é que Deus não é o objeto do estudo humano, mas Deus é o sujeito, Deus é quem fala, Deus é quem se revela, Deus é quem se dá a conhecer. Portanto, Deus é quem dirige a sua palavra ao ser humano. Não é o ser humano que chega a Deus, mas é Deus quem chega a nós. E essa experiência de contato com Deus, esta experiência de falar sobre Deus, mas primeiro ouvir Deus em sua revelação, certamente é um ato de fé e é um ato de experimentar de Deus a partir da teologia. A teologia, então, não é neutra, mas ela é uma experiência real com um Deus que se dirige ao homem, que fala ao homem e que, obviamente, ao falar, o homem experimenta desta manifestação da palavra de Deus. E no último momento, a teologia é uma ação, é uma prática. A boa teologia, ela não está dissociada ou divorciada, por exemplo, da prática do amor, da fraternidade, da crítica da sociedade, da inserção do teólogo dentro de estruturas sociais e políticas, no vínculo com a comunidade. Então a teologia não se limita ao pensamento, nem mesmo à experiência, mas ela também é uma ação concreta. Então veja que a teologia é um comprometimento prático e verdadeiro com a revelação e com Deus que se revela ao homem. Então, coloca aí nos comentários abaixo o que é teologia para você. Eu já falei o que é para mim. Agora eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, se você concorda comigo ou não, nesses conceitos teológicos que nós trabalhamos no vídeo de hoje. Aguardo a sua opinião. Se você não é membro do canal, pense seriamente em ser membro, em dar o seu like e em compartilhar o nosso vídeo. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.